reina em cada vida, cada coração. Que bom que você está conosco na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. E nós estamos estudando o querido livro de Gênesis. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, estamos estudando a revista Compromisso, que é a revista de adultos da Escola Bíblica Dominical, da editora Convicção. Estamos no livro de Gênesis e hoje nós vamos para a quarta lição, que tem como título Distanciando-se de Deus. Quem foi que estava se distanciando de Deus? O homem, né? O homem estava se distanciando de Deus. Mas antes de mais nada, nós estaremos orando ao nosso Deus, pedindo a Deus que abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos estar receptivos à sua palavra. Santo eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado ó Deus, seja o teu nome sobre toda a terra. Pai celeste, muito obrigada mesmo, Deus, pela noite que tu nos deste em paz, por tua presença em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu agir em nós. Em nome de Jesus, ó Deus amado, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, estudando, ó Deus, a tua palavra. Abre, ó Deus, os nossos corações, as nossas mentes, ó Senhor. Retira de nós todo paradigma, retira de nós todas as concepções pré-concebidas e que possamos, ó Deus, estar receptivos, ó Deus, à tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, usa-nos, Senhor, como instrumento nas tuas santas mãos, que é que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Obrigada, Deus, por tudo. Pai amado, em nome de Jesus, nesse instante, eu te peço que tu estejas, ó Deus, a sondar, ó Deus, o coração de cada pessoa que nos ouve, ó Deus. Toma, ó Deus, a cada um nas tuas santas mãos. Tu sabes, ó Deus, quais são as suas necessidades, quais são os desejos dos seus corações. E nós te pedimos, ó Deus, que tu estejas, ó Deus, a suprir, ó Deus, de acordo com o teu querer, de acordo com o teu efetuar. Pois a tua vontade para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Muito obrigada, Deus, por tudo. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Então, revista Compromisso, editora Convicção, nós estamos na quarta lição, que tem por título Distanciando-se de Deus. Qual o objetivo geral? O objetivo geral dessa lição é nós compreendermos que a desobediência de Adão e Eva afetou a tendência ética religiosa de seus descendentes, levando a maioria a distanciar-se do seu Criador. E que em Jesus é sim possível novamente a comunhão do homem com Deus. Quais os objetivos específicos? Manter uma vida justa diante de Deus. E escrever, né, esse é um outro objetivo específico para essa lição, é que ao final dela você possa escrever uma atitude que precisa ser mudada para que haja realmente uma renovação da sua comunhão com Deus. Talvez você não possa escrever, mas eu queria que é desejo do autor, da editora, da Convicção, né, e nosso, de que ao final dessa lição você possa refletir em como está a sua vida diante de Deus e o que é que precisa ser mudado para que haja uma renovação, para que haja uma comunhão, uma koinonia com você e Deus. E o nosso textuário, nós vamos estar estudando o capítulo 4 até o capítulo 6 do livro de Gênesis. O nosso textuário, ele se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação, todos os pensamentos de seu coração eram má continuamente. E o autor ele começa aqui fazendo um questionamento para nós, né? Para mim e para você. Quais as repercussões da rebeldia e da desobediência de Adão e Eva na vida de seus descendentes? Qual foi a repercussão
né? Nós vamos ver isso já logo no primeiro, no objetivo geral e no objetivo específico, né? Qual foi a repercussão? O homem ele se afastou de Deus. Primeira coisa que aconteceu quando Adão e Eva pecaram foi afastar-se da presença de Deus e passaram a conhecer o bem e o mal, né? Passaram a conhecer o bem e o mal. E os seus descendentes, por consequência, a maioria também distanciaram-se. A maioria distanciou-se da presença de Deus, se afastou da presença de Deus. Então, como o pecado afeta ainda, como aquele pecado afeta ainda hoje a vida da humanidade? Como o pecado de Adão, como o pecado de Eva ainda afeta a vida da humanidade até hoje? Nós vimos que o plano de Deus a criar o homem, né, foi algo perfeito. Deus é perfeito em tudo, né? Ele preparou a terra, nós estudamos aqui na primeira lição. E aí Deus vai e faz o homem com as suas mãos ali, molda do barro da terra. Deus constrói o homem, forma o homem à sua imagem e semelhança. E aí nós vamos ver que o homem ele se distancia dos projetos de Deus. Ele se afasta dos projetos de Deus. E o projeto de Deus para a humanidade não era a morte. E a morte veio por consequência do pecado, por consequência da desobediência. E também por consequência da desobediência do homem, nós estamos afastados da presença de Deus. E precisamos, eu e você, nos reconciliarmos com Deus. Nós precisamos estar voltados ao Pai. E isso só é possível através de Jesus Cristo. Então, pode os meus pecados afetar a vida dos meus descendentes, assim como o pecado de Adão e Eva afetou a nossa vida, né? Fazer como um salmista, né? Eu nasci em pecado, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. E nós estamos distantes de Deus porque nós nascemos em pecado e precisamos a cada dia, né, estarmos permitindo que Deus fale os nossos corações, as nossas vidas. Precisamos ter essa sintonia com o Pai. Da mesma forma, os meus pecados, ele afeta sim a vida dos meus descendentes. De que forma? Estudiosos afirmam que o meio aonde a criança convive, ele influencia muito no comportamento, na conduta daquela criança. E o meio faz o homem? Não, mas influencia no seu comportamento. Então, muitas vezes, as nossas vidas desgarradas, muitas vezes as nossas vidas distantes de Deus, acabam também influenciando o comportamento dos nossos filhos. Porque eles veem em nós aquilo que nós praticamos. Os nossos filhos veem em nós aquilo que nós fazemos. Quando a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer, ele não vai se desviar dele, é porque a palavra de Deus, Deus onisciente, Deus sabe que os pais, eles possuem uma responsabilidade muito grande na educação dos seus filhos, na instrução dos seus filhos. E não só uma instrução acadêmica, mas a Bíblia nos diz no caminho que deve andar, por onde aquela criança deve trilhar. Então, a minha vida, os meus pecados, eles afetam sim a vida dos nossos filhos, dos nossos descendentes. Mas Deus é tão bom, Deus é tão perfeito, que Ele colocou em nós, em mim e em você, o livre-arbítrio. E nós vamos ver no decorrer da lição que mesmo o nosso coração, mesmo os nossos corações e as nossas vidas desejando praticar o mal, nós podemos sim dominar o mal através de Jesus, quando permitimos que Deus seja o Senhor das nossas vidas. Então, que relação tem isso com o tema das maldições de família ou maldições hereditárias, né? Nós podemos dizer que nós temos uma maldição hereditária, que é a morte, e a Bíblia nos diz que Deus, ele amaldiçoou Adão, né, e a Eva, e disse, olha Adão, do suor do seu rosto você vai comer, do fruto da terra, o fruto da terra já não vai ser tão benéfico quanto era antes para você, a terra não vai ser tão bondosa quanto era antes, então você vai ter que suar para você comer, para você desfrutar dessa terra
que eu dei para você com todo amor e com todo carinho, né? E a mulher, Deus diz, olha, eu vou colocar inimizade entre você e a serpente, entre você e a sua descendência, e a descendência da serpente, e você com dores de parto, né, dará luz. Então Deus tinha feito tudo perfeito, mas o homem, né, ele com seu pecado, o homem com o pecado se afastou da presença de Deus, e a consequência veio para mim, para você, e virá para os nossos filhos, se nós não instruirmos os nossos filhos no caminho que ele deve andar, né? A Bíblia diz, olha, em Deuteronômio, assentado em tua casa, assentado na tua mesa, andando pelo caminho, comendo, bebendo, você tem que estar falando da palavra de Deus. Coloca essa palavra nos umbrais da tua porta. A Bíblia é bem clara quando nos diz, nos convida e nos chama a responsabilidade de estarmos instruindo os nossos filhos dentro da palavra de Deus. Então, a desobediência de Adão e de Eva, ela afetou sim a vida dos seus descendentes em relação à ética e também em relação à religiosidade. Então, a tendência ético-religiosa dos seus descendentes foram afetadas, levando a maioria dos seus descendentes a distanciar-se do Criador. Mas Deus, queridos, e nós vimos ali no capítulo 6, versículo 5, né, nós vimos que Deus, ele viu que os pensamentos do homem eram continuamente mal. Então, o que foi que Deus fez? Deus optou por purificar a terra. Deus optou por purificar a terra por meio do dilúvio, né? E assim poupou a vida de um remanescente de homens e animais. Nós vamos agora, né, estudar um pouquinho, né, começar aqui no capítulo 4, versículos capítulo 4, versículos de 1 a 4, que diz assim. Deixa eu ver aqui. Capítulo 4, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a mais um irmão, deu à luz a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então nós vamos ver que, expulsos do jardim, a vida de Adão e Eva parecia um paraíso, né? Parecia estar tudo caminhando bem, tudo caminhando direitinho, tudo caminhando nos conformes, como a gente diz, né? Então a vida era próspera, eles estavam ali bem, Adão estava lavrando a terra, estava tudo na paz. Mas eles iam enfrentando ali a rudez da terra com determinação, com garra, mas a Bíblia nos diz que conheceu Adão a Eva, sua mulher. E quando a Bíblia fala conheceu Adão a Eva, sua mulher, está dizendo que Adão teve relação, né, sexual, teve relações sexuais com Eva. E que Eva deu à luz, né? O texto começa dizendo que Eva concebeu e deu à luz a Caim e disse, alcancei do Senhor um homem. Algumas pessoas, alguns estudiosos, né, afirmam que, ao afirmar, querem usar esse depoimento aqui de que Adão conheceu a Eva para dizer que o pecado, né, o primeiro pecado do casal, o pecado original do homem, teria sido um ato sexual. Mas nós precisamos, queridos, conhecer que, primeiro, as narrativas bíblicas elas não estão em ordem cronológica. E segundo, o fato de Adão e Eva manterem relações sexuais, aqui no capítulo 4, a Bíblia afirmar isso aí, não quer dizer que antes esta prática não existisse. Portanto, o depoimento não justifica a tese da castidade edêmica, né? Então, o segundo filho do casal, ele recebe agora o nome de Abel. Caim e Abel, eles trazem nomes de natureza profética.
Era costume dos pais, né? E esse costume perdurou, né? De colocarem nos seus filhos nomes com significados. Então, Caim e Abel trazem nomes de natureza profética. O primeiro nome, que significa Caim, quer dizer aquisição ou remissão. A maioria dos intérpretes vê aqui a declaração de Eva como sendo: alcancei do Senhor um varão, né? Aqui a minha tradução colocou: alcancei do Senhor um homem. Entretanto, não vai contra o sentido do texto quem admite que o nome de Caim é uma declaração assim: o Senhor me redimiu. No sentido de que Eva admitisse ser o primeiro filho um sinal de perdão de Deus, né? A sua rebeldia. E a gente vai ver isso, que a Bíblia nos diz em Salmo 127, versículo 3, a Bíblia nos diz que os nossos filhos, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então, Abel, o que é que Abel significa? Abel significa vapor, vaidade. Algo ilusório, passageiro. Pode ser um reconhecimento por parte do homem que antes pretendeu ser igual a Deus, de que este era mortal, né? De que a vida do homem, a Bíblia nos diz que a vida do homem é o quê? A vida do homem é um sopro, né? Diante da eternidade do Criador. Então o homem ele percebeu isso, né? E alguns estudiosos afirmam isso, que o significado de Abel, que significa vapor, vaidade, ou seja, algo passageiro, vazio, é um reconhecimento por parte do homem de que esse homem que antes pretendeu ser igual a Deus, a gente viu isso no capítulo 3, versículo 5, que o homem ele comeu, né, do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, tentando ser igual a Deus. Que foi uma das formas como que Satanás usou para tentar o homem. Então nós vamos ver que em Salmos 90, versículo 9, diz assim: pois os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos nossos anos como um conto que se conta. O salmista também no capítulo 102, versículos 11 e 2, nos afirma: os nossos dias são como a sombra que declina, e como a erva que me voa secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Salmo 144, versículo 4. O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. E às vezes a gente imagina que essa vaidade aqui que a Bíblia está falando significa em não usar maquiagem, não usar batom, não usar brinco, mas a vaidade significa isso: vazio, algo ilusório, algo passageiro. Então, o que é a vida do homem? A vida do homem é vaidade, é passageira, né? A vida do homem é como um vapor. É isso que a Bíblia nos diz. Nós estamos aqui, quem cozinha sabe, quando você tira a tampa da panela, o que acontece? Aquele vapor vai e sobe e desaparece no ar. Então a nossa vida é assim, a nossa vida é um vapor, a nossa vida é semelhante à vaidade, os nossos dias são como a sombra que passa. E ela vai passando, né? Os nossos dias, como o salmista nos diz no Salmo 102, os nossos dias são como a sombra que declina, né? E como a erva que me vai secando, mas tu, Senhor, o Senhor, nosso Deus, ele permanecerá para sempre e a sua memória de geração a geração. Aí nós vamos ver aqui o segundo tópico, que é a aspereza do lado de fora do paraíso. Tudo parecia caminhando bem, né? Adão conheceu a Eva, teve os seus babies, né? Que é Caim e Abel, tudo ia bem. Mas, queridos, a Bíblia nos diz que no versículo 4, capítulo 5, ou no capítulo 4, versículo 4 e 5, a Bíblia nos diz assim: Abel trouxe dos frutos, Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel, para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, né? É isso que o versículo nos diz.
Do versículo 4 ao versículo 16, que é o texto que nós vamos estar lendo, diz assim: E Abel trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Caim, e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, decaiu-lhe o semblante, e o Senhor disse: Por que tirastes? Por que descobriu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu, guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes serás castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. A Bíblia nos diz que os dois irmãos, Caim e Abel, seguiram vocações diferentes. Um era agricultor e o outro pastor de ovelhas. Eles tinham vocações diferentes. Como nós, cada um de nós tem sua vocação. A terra é povoada por diferentes pessoas e que trabalham em áreas diferentes. Isso é bom. Por quê? Porque há um crescimento e um completa a necessidade do outro. Então os irmãos, eles seguiram vocações diferentes. Abel cuidava do rebanho e Caim se dedicava à agricultura. Tudo ia bem. A Bíblia estava tudo caminhando bem, tudo caminhando na sua normalidade. Eles estavam trabalhando, do suor do rosto comendo, Ali, eu imagino Abel pastoreando as ovelhas, tendo aquele cuidado com as ovelhas. E Caim na agricultura, cuidando do campo, das frutas, dos legumes, Estava ali cuidando do campo para a alimentação sua e de sua família. Mas o que acontece? A Bíblia nos diz, queridos, que um dia trouxe Abel, cada um trouxe uma oferta a Deus, e a Bíblia nos diz que Deus atentou para Abel, para a sua oferta, E por quê? Abel trouxe o quê? Os primogênitos das ovelhas. As ovelhas eram melhores do que o fruto do campo? Não. Mas Abel trouxe do melhor para Deus. A Bíblia nos diz que Abel trouxe os primogênitos das suas ovelhas, as primeiras, as melhores ovelhas. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou para a oferta de Caim do fruto da terra. E irou-se Caim muito contra seu irmão. E o que acontece aí? Começam agora as asperezas do lado de fora do paraíso. Começam agora as asperezas quando nós estamos afastados da presença de Deus. Caim deixou-se, queridos, dominar. Caim deixou-se possuir de intensa ira. Ele deixou ser dominado pela ira. A sua natureza, nós falamos já na lição passada, a sua natureza reflete a natureza humana após a queda. A transferência de culpa de seus insucessos a outras pessoas. A oferta de Caim não foi atentada, por quê? O que levou Deus a não atentar a oferta de Caim? A Bíblia diz que Deus não olha a aparência, Deus sonda os corações. Então Deus sondou o coração de Caim ao trazer a sua oferta.
E ao sondar aquele coração, a Bíblia nos diz que Deus não aceitou, não atentou à oferta de Caim. Eu não posso afirmar para você como foi que Caim trouxe dos frutos da terra. Às vezes as pessoas dizem assim, é porque pegou qualquer coisa, né, e saiu dando para Deus. Não cabe a mim dizer o que foi que aconteceu, né? Mas a Bíblia nos diz que Deus não atentou para a oferta de Caim. E o que aconteceu? Assim como Adão e Eva transferiram a responsabilidade dos seus atos para a serpente, né? Eva transferiu para a serpente, Adão transferiu para Eva e transferiu para Deus também. Olha, Senhor, né? Eu vi que estava nu e me escondi, ou seja, o Senhor não colocou roupa em mim, então por isso eu me escondi. Aí depois ele diz, olha, a mulher que tu me destes me fez pecar, né? E aí, mais adiante, perguntando a Eva diz, olha, foi a serpente me enganou e eu comi. Agora, Caim, refletindo a natureza humana após a queda, a natureza do homem afastado de Deus, Caim também transfere a responsabilidade dos seus atos ao seu irmão. E a Bíblia nos diz que Caim irou-se contra seu irmão. O que Abel tinha a ver com a sua vida e a sua comunhão com Deus. Então a Bíblia nos diz que, confrontado por Deus, em vez de mostrar arrependimento, né, a gente vai ver que ele transfere a culpa para seu irmão. E aí mais à frente nós vimos que ele matou, né, a seu irmão. Então, confrontado por Deus, Caim, ao invés de mostrar-se arrependido, ele mostra insolência contra Deus. E numa crescente atitude de violência, ele mata a seu irmão. Então nós vamos ver que no versículo 6, o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? O que está acontecendo com você, Caim? O que está acontecendo com você? Por que você está irado? Né? Você acha que se você tivesse feito certo, Deus continua aí no versículo 7, será que se você fizesse certo, se você fizesse o bem, você não seria aceito? Então o que você fez não está certo. E aí a gente vai ver que Caim, ele fala com Abel, né? Ele intenta o mal no seu coração. Nós vamos ver, queridos, que Deus no versículo 7 diz, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Olha, se você não fizer o bem, Caim, o pecado já está batendo na sua porta. E sobre ti será o teu desejo, o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, tal atitude, encontrada antes nos seus pais, agora também se manifesta em Caim e ainda se manifesta nos dias de hoje na humanidade. Ainda se manifesta no dia a dia da humanidade. Porque a humanidade, ela é tendenciosa a transferir a culpa de seus atos, de suas responsabilidades. Então, por causa da sua rebeldia e contumácia, a Caim foi punido severamente. Nós vamos ver que no versículo 8 ao versículo 12, Deus fala com Caim. E falou Caim com seu irmão, né? E sucedeu a questão dele no campo, vai. E o Senhor disse, Caim, onde estás? Onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou guardador do meu irmão. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, e fugitivo você vai ser, e vagabundo serás sobre a terra. Ou seja, você será nômade, você não não terá residência fixa, você estará caminhando sobre a terra, mudando de cidade em cidade. Essa foi a punição de Caim. Então, os elementos da maldição sobre Caim são similares à maldição do seu pai. A terra não corresponderia mais aos seus esforços, ao seu trabalho, demandaria mais trabalho para ele adquirir do fruto da terra. E ele seria fugitivo, ele seria vagabundo na terra, né? Ele seria nômade, ele não ficaria, ele estaria sempre fugindo de cidade em cidade. Então, a rivalidade
ela não surge por acaso. A rivalidade, queridos, ela surge no conflito em não se aceitar as diferenças. A rivalidade, ela surge no conflito de não se aceitar as diferenças. Nós vamos ver que os irmãos era um, agricultor e o outro pastor de ovelhas. Nós vamos ver que os irmãos, um era buscava estar diante de Deus, conversar com Deus, buscava estar na face do Senhor, buscava adorar o Senhor e procurou dar o melhor para Deus. Nós vamos ver que o outro não. O outro refletia a natureza humana após a queda. O outro refletia o pecado sobre a sua vida, né? E o outro procurou lançar, assim como seus pais lançaram a culpa dos seus atos para os outros, para o seu irmão. Ele transferiu, a culpa dos seus atos para o seu irmão. Então a rivalidade, ela surge em um conflito de não se aceitar as diferenças. Nós vamos ver que na igreja as pessoas possuem diferentes dons. Uns têm o dom da oratória, outros têm o dom para cantar, outros têm o dom de pregar, de estar ministrando a palavra de Deus, outros já têm o dom para ornamentar. Cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade e desenvolve essa habilidade e procura desenvolver da melhor forma possível. Mas muitas vezes, o que ocorre é o desejo de possuirmos aquilo que o outro tem, o desejo de possuirmos e de sermos semelhante ao outro. E muitas vezes a prosperidade do nosso irmão, a prosperidade do nosso amigo, a prosperidade de um colega de trabalho, de um irmão de sangue, nos incomoda, nos causa inveja, nos deixa entristecidos. E isso começam a surgir os conflitos, isso começa a surgir as brigas internas, Então, o autor nos convida aqui a que você pense e compartilhe como você conseguiu vencer uma questão de rivalidade que surgiu no trabalho, ou mesmo no seio da igreja, no seio da família. Como foi que você conseguiu vencer essa rivalidade? Nós vamos ver, queridos, que Deus fala com Caim e Deus diz a Caim que o mal já estava em seu coração, Nós vamos ver que Deus diz a Caim que o mal estava no seu coração e que se ele não fizesse o bem, o pecado estaria batendo a porta. O nosso coração, a nossa carne, muitas vezes é tendenciosa e tendenciosa a nos fazer pecar, a nos fazer consumar o pecado. A Caim já estava com o pecado no seu coração. Mas a Bíblia nos diz que Deus disse para Caim: olha, Caim, se você não mudar o seu comportamento, você não fizer o bem, você vai dar vazão a esse pecado. Você vai consumar o pecado que já está dentro do seu coração. Mas você pode dominar. É isso que a Bíblia nos diz. Olha, o seu desejo será sobre ti, mas você pode dominar esse desejo. Deus nos deu, querido, o livre-arbítrio. Deus nos deu a capacidade de percebermos se estamos fazendo certo ou errado. O Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações e muitas vezes nós ignoramos a voz do Espírito Santo de Deus quando nós estamos a pecar ou quando nós estamos para consumar o pecado que já está formado em nosso coração. Porque antes nós pensamos, nós formamos aquele nosso coração e depois nós praticamos, porque existe o pecado por pensamento, por palavras e por ações e por omissões, Existem vários tipos de pecado. Então, a Bíblia nos diz que Adão, Eva e Caim tiveram algo em comum. Eles quiseram ocultar o seu pecado de Deus. Os primeiros, Adão e Eva,
Eles fizeram o que quando pecaram? Se esconderam entre as folhagens do jardim, né? Deus chegou, como todo dia fazia, na viradinha da tarde, mas Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. O segundo, o que foi que fez para esconder o seu pecado? Matou o seu irmão Abel, e a Bíblia nos diz que ele cavou um buraco e enterrou o seu irmão, né? Enterrou ali o cadáver do seu irmão assassinado. O que vem à sua mente quando você lê a frase: não há pecado que fique encoberto diante dos olhos de Deus? O que vem à sua mente? Né? Eva e Adão tentaram se esconder de Deus no meio das folhagens. Caim foi lá e enterrou Abel, né? E quando Deus pergunta: Caim, onde está Abel? Eu não sei. Por acaso sou guardador? Sou segurança do meu irmão para saber onde é que ele está, né? Então ele foi insolente com Deus e tenta ocultar o seu pecado diante de Deus. Mas o que vem à sua mente quando você ouve a frase, né? Não há pecado que fique encoberto diante dos olhos de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é onisciente, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando o bem e o mal. E quanto mais pretendemos ocultar os nossos pecados, nós somos consumidos e nós adoecemos. Mas quando nós confessamos, e nós só encontramos a cura quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós abrimos o nosso coração para Deus. A Bíblia nos diz, o salmista nos diz no Salmo 32, versículo 5, o salmista nos diz assim: quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então, querido, o salmista diz: olha, quando eu ocultei o meu pecado diante de ti, os meus ossos, olha, secaram. Eu adoeci. Mas quando eu confessei o pecado, quando eu abri o meu coração para ti, Senhor, tu perdoastes a maldade do meu pecado. E eu obtive a cura, obtive o alívio. Quantas vezes e quantas pessoas não estão doentes porque o pecado está no seu coração? A raiva, a rivalidade, a inveja. Olha o que a inveja, né, provocou na vida de Caim. Olha o que a rivalidade provocou na vida de Caim. Deus viu que o coração de Caim já estava cheio de maldade. E muitas vezes a humanidade está adoecida porque não tem confessado a Deus os seus pecados. Não tem permitido que Deus faça uma faxina no seu coração. E o seu coração está tão sujo, tão cheio de coisinhas pequenas. Coisinhas pequenas. Um rancor aqui, uma inveja ali, né? Um palavrão aqui. E aí vai enchendo uma coisinha aqui, vai enchendo uma coisinha ali. E aí vai guardando. E o que acontece quando uma casa está suja? Não traz enfermidades físicas para nós? A mesma coisa acontece quando o nosso interior está sujo. Quando o nosso coração está sujo. Isso reflete na nossa alma, isso reflete no nosso físico. Então, de que maneira você pode aplicar isso na sua vida? Quando o salmista diz, olha, eu confesso, quando eu guardei os meus pecados, em silêncio, os meus ossos envelheceram pelo bramido todo dia, um bramido no meu interior, aquela coisa corroendo o meu coração, porque dia e noite, Senhor, a tua mão pesava sobre mim. Mas o meu humor se tornou em sequidão de estio, fiquei mal-humorado. Mas eu confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. E eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu coração. Como isso se aplica à sua vida? Pensa um pouquinho aí. Caminhos de guerra e paz fora do paraíso.
Nós vamos ver aí em Gênesis capítulo 4, versículo 17, e nós vamos ver capítulo 5, né? O 4, versículo 17 diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Então disse Caim ao Senhor, no capítulo 4, versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que eu possa suportar. O 4:13, é isso que Caim está dizendo para Deus. Nós vamos ver que depois de Caim ser repreendido por Deus, Caim reconhece, né? Reconhece. E ele diz assim: olha, é maior a minha punição do que a que eu possa suportar. É o que diz no versículo 13. O autor aqui nos diz que há muitas versões, há várias versões da Bíblia que resistem a uma frase assim. Contudo, a tradução da imprensa bíblica brasileira, revisada e corrigida, a 77ª edição, impressão de 1993, diz assim: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Gênesis 4:3. Aí o autor nos diz o seguinte: esta leitura está concorde com a interpretação de autores do antigo, autores antigos, como Jerônimo, Agostinho, Lutero e outros autores, assim como as versões antigas da Targum, da Septuaginta e da Vulgata Latina. Então, uma divergência, aí ele diz assim, que uma divergência assim, né, que quando aqui, a tradução que ele colocou e disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que a que eu possa suportar. E aí na tradução, né, na tradução atualizada, revisada e atualizada, diz: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. E aí o autor diz o seguinte: uma divergência assim exige explicações. Então, muitas palavras hebraicas tinham um significado duplo. No presente caso, duas palavras possibilitavam conflito. Evon, que significa em hebraico, pode significar em hebraico pecado, mas também punição do pecado. E Nasa, que pode ser suportar ou carregar. Se entendermos que a marca que Deus colocou em Caim foi um pacto de livramento, de salvação, nós somos forçados a admitir a tradução da imprensa bíblica brasileira, revisada e corrigida da 77ª impressão, 1993. E admitir que a frase como meia-culpa ou confissão de Caim, como punição, uma vez que Deus não faria pacto de salvação com um pecador impenitente. Mas se nós admitirmos a tradução Evon, que ficaremos na responsabilidade, queridos, de explicar o pacto com Caim, né? O pacto de Deus com Caim penitente. A narrativa segue informando que Caim gerou um filho após ele, e que após esse filho Caim edificou uma cidade. Nós vamos ver do 17 ao 24. Seu descendente, e aí nós vamos ver que Caim vai estar tendo outros filhos. Então, seu descendente, Lameque, nasce da 5ª geração. E ele tornou-se o primeiro bígamo e homem bem violento. A Bíblia nos diz que Lameque afirmou ter matado um homem por tê-lo ferido e um jovem por tê-lo machucado. A gente vai ver isso no versículo 23. E a gente vai ver do capítulo 17 ao 23. A gente leu o 17, né? Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meljael, e Meljael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jobal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim,
mestre de toda obra de cobre e ferro, e a sua irmã, e a irmã de Tubal-Caim, que foi Noema. E disse Lameque às suas duas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Né? Então Lameque era tão mal, né? Tão mal, que ele chama as suas mulheres e diz: olha, eu matei um homem por ele ter me ferido e eu matei um jovem só por ter me machucado. Então a linhagem de Caim, ela constava, a Bíblia nos diz aqui, nós vimos aí que a linhagem de Caim constava de homens hábeis, homens que lidavam com ferro, que eram construtores de tendas, né, que faziam tendas, eram homens hábeis. Mas também, queridos, homens violentos, homens extremamente violentos. Em contraste com a linhagem de Caim, Eva teve outro filho, que colocou o nome de Sete, que quer dizer compensação. Então, cujo nome mostra a aflição que Eva e Adão estavam sentindo após a morte de Abel. A Bíblia nos diz que a Sete nasceu um filho chamado Enos, que quer dizer mortal. O nome do seu filho indica que a família ela estava perturbada com a presença ameaçadora da morte. Assim, começaram a invocar o Senhor, a buscar ao Senhor, adorando e procurando sua ajuda diante da morte, que é o que nos diz aqui no capítulo 24 e 25. Porque 25 e 26, que diz assim: tomou Adão a sua mulher, e ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho e chamou o nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Começou, a partir da geração de Sete, a ser invocado o nome do Senhor. Então começou aqui a renovação da comunhão do homem com Deus fora do paraíso. A Bíblia nos diz, queridos, em Gênesis capítulo 5, e depois vocês dão uma lidinha, porque são 32 versículos, do capítulo 5 nós não vamos estar lendo. Então a Bíblia nos diz no capítulo 5, versículo 2, que o homem e a mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. A narrativa do capítulo 5 apresenta aqui agora um terceiro relato da criação. Gênesis 1, 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós vamos ver que Gênesis capítulo 2, Deus diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui indica, queridos, que existe um parentesco entre os homens. Esses homens, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E todos foram criados por Deus. Logo, todos os humanos são da espécie de Adão e devem a sua existência ao Criador. Todos nós fomos criados por Deus. O trecho de Gênesis capítulo 5, versículo 3 ao 32, fala da linhagem de Adão pela descendência de Sete, e que é descrito como gerado conforme a imagem de Adão. Então, 10 gerações são apresentadas no capítulo 5. Gerações de adoradores ao Senhor, porque por meio da geração de Sete surgiram 10 gerações de adoradores ao Senhor. Queridos, o que você tem feito? O que vocês têm feito, meu querido, minha querida? O que você tem feito para que a sua geração, da sua geração, surjam geração de adoradores? O que você tem feito para que da sua geração surja gerações de adoradores? Nós vamos ver que da geração de Sete, a Bíblia nos diz no capítulo 5 de Gênesis que surgiram 10 gerações de adoradores. Quantas gerações de adoradores têm surgido da sua geração? Como estão os seus filhos?
Como estão os filhos dos seus filhos? E os filhos dos filhos dos seus filhos? Como estão? Longe ou perto da presença de Deus? Qual a sua contribuição para isso? Então, o julgamento e a misericórdia fora do paraíso. Nós vamos ver aí no capítulo 6, versículos de 1 a 22. E se você não leu durante a semana, dá uma lidinha mais tarde, vai chover. Dá uma lidinha mais tarde. Mas no capítulo 6, versículo 18 diz assim: Mas contigo estabelecerei minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Então, a última ênfase no capítulo prepara o leitor para entender o pano de fundo do herói da narrativa no capítulo 6, que é Noé. O que significa Noé? Consolo, indicando o papel do plano de Deus em uma época extremamente corrupta e violenta. O consolo viria principalmente por meio do dilúvio e um novo começo representado aqui por Noé e seus filhos. Nós vamos ver que a Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 1, 11, versículo 7, nos diz assim, que pela fé Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam e temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Também nos diz, queridos, que as filhas dos homens eram desejadas como esposas pelas filhas de Deus. A gente vai ver isso no versículo 2 do capítulo 6. Então, o mal, a Bíblia nos diz no versículo 7, já tinha ultrapassado os seus limites. Já tinham chegado às narinas de Deus e o cheiro não estava bom. Né? O mal tinha ultrapassado os limites toleráveis de Deus. E a Bíblia nos diz que, quando fala assim, os filhos de Deus no Antigo Testamento, normalmente refere-se, alguns estudiosos afirmam que os filhos de Deus refere-se a anjos, como Jó, que disse, olha, em capítulo 1, versículo 6, que diz, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Alguns outros estudiosos, comentaristas, dizem que Pedro também concorda quando diz em 2 Pedro 2,4, diz, olha, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E Judas 6 também apoiam essa interpretação, é o que diz alguns estudiosos. Porém, os reformadores protestantes, como Lutero, entenderam que essa linhagem, a linhagem piedosa de Sete, refere-se a os filhos, né? Os filhos de Deus, refere-se à geração que busca a Deus, a geração de adoradores. Como o Senhor Jesus afirmou, né, nós vamos ver que anjos não se casam, nem se dão em casamento. A gente vai ver isso em Mateus 22:30, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. Então parece mais coerente a segunda interpretação, né? Merece mais consideração também a frase quando diz, então o Senhor arrependeu-se de haver criado o homem, no versículo 6. Se Deus viu que tudo era bom, como entender esse arrependimento, né? Aí Volt explica que não significa que Deus se arrependeu como de um pecado, mas um pesar profundo quando viu o mal no coração do homem. Então, quanto mais mal invade a vida humana, mais Deus sofre por conta do nosso pecado. Porque Deus nos ama e nos quer reconciliar com Ele. Então, a malícia, a inveja, o ressentimento, eles nos levam a perder o padrão de Deus, de santidade, de justiça diante de Deus para as nossas vidas. E Deus, ele busca em nós, ele busca lapidar os nossos corações, as nossas vidas, e busca todo instante nos reconciliar com Ele. Nós vamos ver que quando Adão e Eva pecaram, nós estudamos isso aqui, Deus não
não deixou de fazer o que ele fazia todos os dias, que é descer para ir conversar com Adão e com Eva. Mas ambos se afastaram da presença de Deus. A gente vai ver que quando Caim matou Abel, Deus não deixou de ir atrás de Caim para conversar com Caim. Antes mesmo de Caim matar Abel, Deus já o havia advertido. Mas, mesmo assim, né, quando Caim consumou o seu pecado, Deus mais uma vez dá a oportunidade de arrependimento. Então, queridos, Deus tem visto, o que é que Deus tem visto em você? O que é que Deus tem visto em você, uma vez que os olhos de Deus acampam em todo lugar, né? Os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor não atentam para as aparências, mas para o coração. O que é que Deus tem visto no seu coração? A morte eterna é a condenação maior daqueles que se distanciam de Deus. Deus resolveu fazer uma limpa na humanidade com o dilúvio, né, e proporcionar à humanidade um recomeço. E Deus também, Ele transmite a sua graça divina a mim e a você. E você tem transmitido essa graça, você tem compartilhado essa graça de Deus para aqueles que não conhecem? Porque Deus convida a mim e a você a estarmos nos reconciliando com Ele, a estarmos buscando a sua face, a estarmos presentes em sua vida. Então a arca que Deus permitiu, que Deus preparou, né, que Deus pediu a Noé que estivesse ali construindo para separar um remanescente de cada espécie, hoje é Jesus em nossas vidas. A nossa arca, a nossa salvação é o Senhor Jesus. A morte eterna é a condenação maior daqueles que se distanciam de Deus. Onde você passará a eternidade? A morte foi a punição pelo pecado, né? A punição pelo pecado de Adão, pelo pecado de Eva, e a morte eterna é a punição daqueles que se distanciam de Deus. Então nós vamos ver que aplicações para as nossas vidas, terminando já a lição. Adão, Eva e Caim, eles quiseram ocultar o seu pecado de Deus. E eles aprenderam que não há pecado que fique encoberto diante dos olhos do Senhor. É isso que o salmista nos diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Salmo 139, versículo 12 nos diz assim: nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então nem a escuridão tem como nos esconder de Deus. Deus sonda os nossos corações. Caim, Abel, Adão, Eva, né? Adão e Caim tentaram ocultar de Deus o seu pecado, mas não puderam ocultar dos olhos do Senhor, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A segunda lição que a gente pode aplicar para as nossas vidas é: se bem que os descendentes de Adão, por 10 gerações, sejam apresentados como longínquos, a sentença certamente morrerás continua e continua vigente sobre a humanidade. As únicas exceções para esse certamente morrerás nós vamos encontrar na Bíblia, né? A Bíblia nos fala de duas pessoas que não passaram por esta morte, né? Essa morte física, que é Enoque, que é em Gênesis 5:24, que diz: olha, andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. E Elias, que no 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia nos diz: e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, cuja transladação parece sugerir aqui esses dois homens do Senhor, né? Esses dois homens que andaram com Deus, são as únicas exceções. Apesar das gerações as 10 gerações, né, de Sete, terem sido longínquas e terem tido o dom da longevidade, viverem muitos anos, a Bíblia nos diz, né, que a morte foi certa para cada um deles.
com exceção de 2, que foi Elias e Enoque, que foram levados por Deus. E a trasladação sugere aqui que isso teria sido possível a Adão e a Eva se ambos não tivessem pecado. Então, a morte é o preço do pecado. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, mesmo em ambiente tão corrupto, Noé foi achado justo para com Deus, que lhe dava forças espirituais adequadas para isso. A narrativa nos ensina, então, que o Santo de Deus é justo e misericordioso. Ele julgou aquela raça degenerada, mas poupou um remanescente da humanidade e da vida animal. E hoje, o homem pecador tem em Jesus Cristo a arca pela qual alcança a salvação. Então nós vamos ver, queridos, e nós falamos que o ambiente, ele influencia muito em nossas vidas, né? Mas Deus colocou em cada um de nós o livre-arbítrio. Nós vamos ver que mesmo havendo ali a rivalidade e o pecado formado no coração de Caim, Deus disse a Caim que ele poderia dominar a vontade do seu coração. Então nós vamos ver que Noé nasceu em uma geração corrupta e perversa. O pecado já tinha chegado ao limite diante de Deus. O pecado daquela nação já tinha chegado ao limite diante de Deus. Deus já não aguentava mais o pecado do povo. E aí, queridos, está no capítulo 6 de Gênesis, e a Bíblia nos diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 7. Disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre da face da terra, desde o homem animal, né? Desde o homem até ao animal, até ao réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então, o pecado havia chegado ao limite diante de Deus. Mas em meio àquela geração corrupta e perversa, Noé foi achado justo diante de Deus. Então nós vivemos sim em uma geração corrupta e perversa. A Bíblia nos diz isso. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós não podemos deixar que a sociedade nos molde, mas precisamos ser moldados pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E assim como Deus poupou um remanescente de cada espécie, tanto homem quanto animal, Deus tem em Jesus Cristo a arca da salvação para mim e para você. A Bíblia nos diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. E Ele enviou o seu único filho para morrer na cruz no seu lugar, no meu lugar, para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar da comunhão com o Pai e termos a vida eterna, a salvação, né? Termos a salvação das nossas vidas, a salvação das nossas almas. Então, virtude aprendida, finalizando, o autor pede que você escreva, diante do que foi estudado, o que é que você precisa mudar na sua vida para que você retorne à comunhão com o Pai. O que é que precisa mudar no seu coração? O que é que precisa mudar na sua vida para que você retorne à comunhão com Deus? E, finalizando, o nosso muito obrigada a cada um de vocês. Nós não estamos tendo mais a escola bíblica presencial, por enquanto, né? Mas estamos tendo o culto da noite, e é rapidinho, tá? Vai ser das 7h30 às 8h30, apenas 1 hora de culto, e você é nosso convidado todo especial para estar juntamente conosco, adorando a esse Deus maravilhoso. E mais, se você não puder, a palavra de Deus chegará ao seu coração, o culto desta noite também chegará ao seu coração, através da transmissão online, né? E hoje vamos ter um pregador novo, né? Um pregador especial, né? Interestadual, né? Uma pregadora interestadual, né? Pregadora, cantora, né? A irmã Jennifer Miranda Costa Cardoso vai estar conosco, a nossa filhota mais nova, direto de Vitória do Espírito Santo, trazendo uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Então você é nosso convidado todo especial para estar logo mais
às 19h30 no templo ou às 19h30 pelas redes sociais, através do YouTube e do Facebook. Então, meus queridos, vamos continuar orando, né? Que Deus te dê uma semana maravilhosa, repleta das bênçãos do Senhor. Que Deus conceda a você o desejo do seu coração. Que Deus sonde o seu coração e veja realmente o que é que você quer, né? E conceda a você o desejo do seu coração. Mas que Deus, ao sondar o seu coração, queridos, encontre em você coisas boas. A Bíblia diz que Deus sondou o coração de Caim e não encontrou nada bom, né? E Deus avisou a Caim: olha, seu coração está cheio de maldade e você precisa mudar. Então, que seu coração esteja transbordante de coisas boas, de desejos bons, né?